A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um de vocês, meus amados, minhas amadas. Um forte abraço. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no livro de Segundas Crônicas, capítulo 19, a partir do versículo 1, que vai nos dizer assim: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Deveria tu ajudar ao ímpio e amar aquele que ao Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Graças a Deus por esta palavra, meu amado, minha amada, uma palavra que nos mostra que eu, você, que nós que servimos ao Senhor, devemos tomar cuidado com as pessoas com quem nós nos associamos, né? Nós nos associamos às vezes com pessoas sem pedir orientação ao Senhor e passamos perigo, corremos risco até de vida, como foi aqui o caso do rei Josafá. A palavra de Deus nos diz que havia uma peleja ali em Ramote de Gileade e o rei de Judá, que era o rei Josafá, foi ajudar o rei de Israel. Mas quem era o rei de Israel? O rei de Israel era Acabe, um homem que não temia o Senhor, um homem que não fazia a vontade de Deus, era casado com uma mulher que, infelizmente, né, nos tempos antigos, trouxe muitas coisas ruins, que era Jezabel. Né? Então, nós vemos, meu amado, minha amada, que aqui, quando Josafá se dispõe a ir nesta peleja, juntamente com Acabe, a palavra de Deus nos diz que Acabe se disfarça. E o rei Josafá está no meio da peleja, quando ali os soldados do lado oposto avista ali o carro do rei. Ele agora, né, a palavra de Deus nos diz que ele está em perigo porque agora aqueles homens vai atirar no rei Josafá. E ali o rei Josafá clama ao Senhor. E o Senhor, mais uma vez, dá o livramento àquele rei. Glória a Deus. Josafá, filho do rei Asa, homem que andava nos caminhos do Senhor. Mas, porém, não pediu a orientação de Deus para entrar nessa peleja. Então, você não deve entrar em batalhas que não são suas, em pelejas que o Senhor não quer que você entre. Né? Então, quando você for se associar a alguém, quando você for fazer alguma coisa, é importante que você peça a orientação do Senhor para que o Senhor venha lhe dar o direcionamento, se você deve ou não deve fazer tal negócio. Glória a Deus. Josafá ali entrou nessa peleja sem pedir orientação a Deus e quase perdeu a vida. Mas por sorte, ele clamou ao Senhor e o Senhor mais uma vez o atendeu e deu o livramento. Ali depois aqueles soldados, ali a palavra de Deus nos diz, atiram no rei de Israel, em Acabe. Ele fica ali até a tardinha, mas também acaba morrendo. E Josafá, no versículo que nós lemos aqui no começo do capítulo 19, volta em paz para Jerusalém. Mas por conta da sua desobediência, né? Por não ter buscado a Deus e ter feito a coisa errada, a ira do Senhor se acendeu, né? Ali contra Josafá. E a palavra de Deus nos diz que ele agora é repreendido ali pelo profeta Jeú. Então, meu amado, minha amada, tem coisas que muitas vezes nós estamos passando. É porque nós não estamos observando a palavra do Senhor. É porque nós estamos fazendo coisas que não têm agradado a Deus, porque nós temos entrado em negócios que não é para nós entrarmos. Nós não estamos obedecendo os preceitos de Deus. Então, nessa noite, que você possa fazer assim uma autoanálise, né? Um exame, né? Uma autoanálise, um exame acerca da sua vida. Se você está fazendo as coisas certas. Se não estiver, peça perdão ao Senhor e recomece novamente. Josafá prosseguiu ali, né, entre os seus e estabeleceu, né, ali mais uma vez a ordem, né? A palavra de Deus nos diz que ele passa ali em Betseba, levando as pessoas a fazerem a coisa certa e pede que os juízes julguem aquele povo não segundo a vontade deles, mas julguem aquele povo segundo a vontade de Deus, porque ele sabia que em Deus não havia com que a ele se preocupar das coisas erradas. Ele sabia que Deus não receberia presente para agradar A ou agradar B,
Em Deus não havia exceção de pessoas e mesmo assim, meu amado, minha amada, nós sabemos que nos dias de hoje o nosso Deus permanece o mesmo. O nosso Deus julga sempre com justiça, julga sempre com equidade. Então tudo que o Senhor faz é na verdade e glórias a Deus por isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não age com acepção de pessoas, não. O Senhor não age com diferença. Não tem esse negócio que eu vou lhe dar tanto para o Senhor me abençoar mais, não, mas o nosso Deus é justo. Passaram-se os tempos, e aí no capítulo 20 diz que depois daquelas coisas vem, né, ali os filhos de Amon, os filhos de Moabe, alguns da montanha de Seir vêm contra Josafá. Vem por quê, né? Consequência do ato errado que eles fizeram. Mas Josafá, mais uma vez, clama ao Senhor. Juntamente com o povo, ele convoca todo o povo. E ali clamam ao Senhor. E o Senhor, ali, mais uma vez, é com Josafá. Levanta o profeta no meio da congregação e diz para ele que naquela peleja ele não tem que pelejar. Então, glória a Deus por isso, porque o Senhor deu mais uma vez livramento a Josafá, porque ele viu que o coração de Josafá era puro e em Josafá havia retidão. Então, glória a Deus por isso. O Senhor está vendo que muitas vezes você tem feito coisas, às vezes, que não agradam ao Senhor. Não é porque você é uma pessoa má, não, mas é porque muitas vezes você se deixa ser levado pelas pessoas, assim como foi o rei Josafá. E o Senhor ali, mais uma vez, deu vitória a Josafá. Quando aqueles moradores da montanha de Seir, os moradores de Amon, contra aquele povo, veio contra Josafá. A palavra de Deus nos diz que o Senhor pelejou pelo povo de Israel. Glória a Deus. Josafá e o povo de Israel e os soldados só tiveram o quê? Louvar a majestade santa do Senhor. Foi uma peleja onde eles não precisaram pelejar com armas, não. Mas eles saíram em frente, né, ali dos armados. Os cantores saíram na frente dos armados. Os sacerdotes, glória a Deus, também juntamente ali. E todos louvando ao Senhor. E o Senhor preparou emboscada. E ali aqueles que vinham contra o rei Josafá e o povo de Israel acabaram pelejando entre si. E quando Josafá, o povo de Israel, o povo de Judá, chegaram ali, só havia corpos mortos. Então, glórias a Deus por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito, meu amado, minha amada. Vale a pena nós servirmos esse Deus. Vale a pena nós andarmos em retidão com esse Senhor, que é todo-poderoso e que nos dá livramento. Porque quando Ele diz algo, isso se cumpre. Assim como Ele disse que viria, né, usou o profeta e disse que a ira do Senhor viria sobre ele, veio a peleja, mas ele clamou. E o Senhor, mais uma vez, disse que ele não teria que pelejar naquela batalha. E assim o Senhor confirmou, dando vitória a ele sem precisar que ele e o exército de Judá, de Israel, ali não pegassem arma. Então, nosso Deus é fiel. Ele é poderoso. Ele vela pela palavra dele para cumprir. E não se preocupe, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do teu filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, meu Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Continua livrando de todo acidente do corpo e da alma. Traz paz a cada família. Livra de tudo aquilo que não vem de ti. Dá-lhe uma noite de paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.